Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para dar aquela olhadinha na energia dos arcanos dessa semana para os 12 signos. Mas antes eu vou deixar aqueles recadinhos de sempre que eu deixo aqui toda semana. Seguinte, quer entrar em contato comigo para saber sobre leitura de mapa astral, leitura de cartas, os outros atendimentos que eu ofereço? Aqui embaixo no box de informação tem um e-mail para contato, é só passar uma mensagem para a gente. E assim que possível a gente envia para vocês todas as informações dos atendimentos disponíveis. Outubro já está bem cheia a agenda, mas a agenda de novembro já está aberta, tá? Em alguns atendimentos a gente só vai ter para novembro, mas entre em contato, agenda já agora, porque vai chegando o final do ano, vai ficando cada vez mais lotada a agenda e mais difícil de conseguir encaixar alguém. Então, corre e faz o seu agendamento, tá bom? Mesmo que seja mais pra frente, já garanta a sua vaga, porque depois vai ficando cada vez mais difícil, tá? E eu sempre fico com muita pena de quem não consegue fazer a mandala até o final do ano para começar o ano novo com uma energia, né, bacana, com um impulso, com ideias, enfim. Acho que é um trabalho que traz tanta motivação que vale a pena a gente começar o ano com esse presente, né? Mas eu não consigo atender todo mundo. Então, gente, agenda antes, entre em contato, já tem vaga para outubro ainda, tem vaga para novembro e a gente ainda não abriu a agenda de dezembro, mas fica de olho que daqui a pouco vai abrir também, tá bom? Aqui embaixo tem as outras redes sociais nossas, o Instagram e o Facebook. Eu costumo deixar todos os recados que são importantes e converso com vocês ao longo da semana por lá, tá, gente? Eu não consigo, às vezes, fazer vídeo aqui no YouTube, mas eu deixo sempre um recadinho, passo uma informação ou troco uma ideia com vocês por lá, tá? No Facebook e no Instagram. Tá bom, gente? É isso. Bom, vamos lá, vamos começar? Vamos começar com quem, então? Vamos começar com os arianos, exatamente. Vamos lá. Pegar uma carta para os nossos amigos arianos. Opa, o 6 de copas essa semana para os arianos. Carta que fala sobre estar em casa, ficar em casa, curtir a família, curtir o aconchego do lar, curtir aqueles momentos junto da família, né? 6 de copas é uma carta que tem uma energia de aconchego, acolhimento, afetividade muito bacana. Essa semana aí, arianos, caprichem no cuidado com a casa de vocês, na consistência das conexões e dos vínculos que vocês têm com as pessoas de casa, com a sua família, com seus amigos mais próximos, com aquelas pessoas que lhes são queridas. Chama mais gente para perto de você, abra tempo na tua agenda para isso, né? Receba não só dentro da tua casa física, mas também dentro do teu coração essas pessoas e abra um espaço para esse exercício da intimidade. A intimidade traz um acolhimento, né? E uma aceitação muitas vezes que a gente precisa mais do que a gente imagina. As redes de afeto, elas são importantes não só para a gente exercitar a nossa sentimentalidade, vamos dizer assim, né? Mas muito mais do que isso. Afeto traz saúde, afeto traz criatividade, traz inspiração, deixa a gente mais preparado para os desafios da vida, nos fazem ficar com um humor, né, muito mais saudável, muito mais nutritivo, não só para a gente, mas para as outras pessoas também que estão ao nosso redor. É um exercício, gente, a gente precisa trabalhar com isso. Às vezes na correria do dia a dia a gente até encontra as pessoas, a gente convive com as pessoas, a gente está perto das pessoas, mas a gente não está exercitando essa afetividade, né, real, concreta. A gente está, na verdade, replicando uma série de condicionamentos e de atitudes já programadas, mas isso não é se relacionar. Então vamos fazer esse movimento aí de caso pensado essa semana, viu, arianos? Aproveitem para ficar mais em casa, para curtir mais a casa, para descansarem mais e para ativar essas relações afetivas e amorosas, né, com aqueles que lhes são caros, lhes são queridos. Procura gastar um tempo aí com seus amigos, encontrando pessoas que há muito tempo você não vê também, tá? Muitas vezes esses movimentos, principalmente quando os arcanos trazem isso pra gente, vai significar um potencial, né, uma abertura de potencial muito grande pra gente. A gente não tem ideia, mas esses movimentos muitas vezes eles são definitivos e essenciais para a gente conseguir prosseguir a nossa jornada, né, com bastante força, com bastante energia. Então aproveita essa semana, viu, arianos? Limpem a casa, arrumem, façam reformas, né, pequenas reformas aí que estão sendo esperadas já. Aproveitem os próximos dias, tá bom? Curtam a família, curtam esse movimento, né, de estar perto de quem você gosta. Pode ser os seus amigos, pode ser as pessoas mais próximas, pode ser inclusive as pessoas do trabalho. Exercite esse movimento de afetividade também com todo mundo que está ao teu redor.
Tá bom, Marianos? É isso, aproveitem. Uma excelente semana para vocês aí, curtam bastante essa energia para que ela traga mais benefícios ainda para vocês e para quem está perto de vocês também. Uma excelente semana para todo mundo. Vamos lá? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os taurinos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos taurinos. Opa, temperança essa semana para os taurinos. Carta que aqui nesse baralho já diz tudo, né? O nome, uma carta que fala de fertilidade, né? Estar aberto para criatividade, para novos mundos que surgem. A temperança é uma carta que pede para os taurinos continuarem tendo paciência nos projetos, os planos, as respostas que estão aguardando. Saibam esperar, né? Esperar produzindo, esperar criando coisas novas, esperar confiante de que você está querendo, vai chegar, em algum momento aquilo vai acontecer. Mas não é por conta disso que a vida vai parar, que as coisas vão parar, que o movimento precisa parar. O tempo que a gente passa esperando uma coisa acontecer vai dizer muito mais sobre a gente do que quando a gente chega de encontro às coisas que a gente está buscando. Porque é nesse tempo que a gente vai, né, conseguir trabalhar o nosso potencial energético, o tempo que a gente vai conseguir trabalhar a nossa dedicação, né, o que na verdade um movimento de vida pra gente, como que a gente faz essas coisas funcionarem quando não estão acontecendo as coisas que a gente está ainda aguardando com tanta ansiedade, né? Onde a gente derrama a nossa energia, o quanto a gente derrama a nossa atenção naquilo que é importante pra gente, né? Às vezes quando algo tá errado na nossa jornada, o que a gente assim considera, né? Porque muitas vezes a gente só considera as coisas erradas. Mas quando algo está faltando acontecer, está precisando acontecer, ou a gente quer transformar e deixar a coisa de um jeito diferente, enquanto a gente vive essa espera, muitas vezes várias áreas da nossa vida, várias áreas dos nossos interesses ficam largadas, ficam abandonadas. A gente acaba acreditando que todo mundo tem que saber esperar, tem que saber entender, tem que se colocar no nosso lugar, né? Entender esse momento que a gente está vivendo, e a gente também se abandona nesse processo. Quer dizer, a gente não abandona só as situações, as pessoas, as relações, algumas áreas da nossa vida. Acontece um processo também de autoabandono, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque essa energia afeta diretamente o processo que a gente está aguardando, o processo que a gente está cultivando, né? Aquele movimento de fertilizar, nutrir, cuidar para que algo surja lá na frente, ele passa também por isso, pelo quanto e como a gente cuida das outras coisas enquanto a gente está esperando o que está esperando, né? Então aproveita essa semana aí, viu, taurinos, para trabalhar bastante isso com vocês. A carta da temperança é uma carta que fala de um movimento de grande criatividade, fertilidade de ideias, de projetos, de planos, tá? Tudo com calma, sem pressa, sem se atropelar, sem sair correndo para fazer as coisas, né? Fica aberto para esse movimento e ao mesmo tempo repara na qualidade da energia que você está utilizando no dia a dia para todas as áreas da tua vida, para todos os movimentos da tua vida, tá? Não deixa que esse período de espera se transforme num momento de angústia, de ansiedade, de preocupação. Além de não adiantar, de não acelerar o resultado e não adiantar muita coisa, muitas vezes é uma energia que acaba prejudicando muitas coisas ao redor. E a gente não quer isso, não é verdade? Então vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção e ficar atentos para esse movimento que gera equilíbrio e harmonia, tá? Não é para sair atropelando as coisas de uma hora para outra, até porque isso não vai adiantar muita coisa, né? Nem internamente, nem externamente. Então trabalha a qualidade desse tempo aí, Touro, e acredita que aquilo que está sendo cultivado com carinho, com atenção, com amor, vai trazer frutos de alguma forma. Talvez não no tempo, na hora e nem do jeito que a gente imagina, mas os frutos chegarão sem dúvida nenhuma. Tá bom, Touro? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, aproveitem para trabalhar essa energia tão poderosa da temperança, tá bom? Uma excelente semana para vocês, taurinos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os geminianos? Exatamente, vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos geminianos. Opa, mais um arcano maior aqui, olha só, o Hierofante para os geminianos essa semana. Hierofante, ou sacerdote, né, o sumo sacerdote, aquele que cuida dos grupos, que lidera, que toma conta, né, das outras pessoas, o mestre, o líder.
Sempre que o Hierophante aparece num jogo, a gente pode pensar numa leitura bem tradicional dele, que fala sobre mudança, mudança de casa, mudança de escritório, mudança de bairro, mudança de cidade, mudança física mesmo, né? Não que ela aconteça essa semana, mas pode ser que alguns sinais aí comecem já a dar alguns indícios da necessidade de uma mudança, e é um momento muito bacana para se agilizar esses processos. Mas também é uma carta que fala sobre a necessidade de você se juntar a grupos que são guiados por alguém que tem mais experiência, que tem capacidade, condição de orientar, né? Tem um movimento de vida, né, que vai ajudar os outros quando ele passa isso, quando ele transmite isso. É importante a gente não ter fantasias e nem ilusões com relação aos mestres, aos gurus. A gente assiste aí sempre os processos que nos lembram que somos todos humanos, estamos todos dentro de uma mesma jornada, tá? Mas sim, muitas vezes a gente precisa de uma orientação, a gente precisa de alguém que vai transmitir a experiência, a gente vai conseguir produzir e funcionar muito melhor se a gente tiver um aconselhamento, se a gente tiver uma orientação, se a gente tiver um dedo apontando o caminho. Não vai ser o único caminho, a gente precisa ter consciência disso. Talvez não seja o que mais funcione pra gente, talvez a gente precisa procurar outros grupos, outras orientações, outros mestres que funcionam melhor pra gente nesse momento. A questão aqui não é certo ou errado, bom ou ruim, é aquilo que funciona pra gente em determinado momento. Então aí os geminianos que estão procurando em qualquer área da vida um especialista, uma pessoa com experiência, alguém que possa orientar, essa é uma semana muito adequada para ir atrás desses processos, tá? De grupos, trabalho, estudo, de práticas, enfim, existe uma infinidade de possibilidades aí, né? Vá atrás de alguém que tem experiência, alguém que saiba mais, alguém que já viveu mais e que possa, a partir desse movimento, partilhar algo interessante para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Fica muito mais fácil a jornada quando a gente faz ela junto com pessoas que estão interessadas no mesmo resultado, que estão buscando o mesmo resultado, que estão partilhando do mesmo desejo. A coisa fica mais fácil, fica mais leve. Mas a gente tem que ter a paciência de procurar, muitas vezes, por vários grupos até encontrar o nosso. É natural, acontece com todo mundo. E olha, não entrem na fantasia e na ilusão que aquilo vai resolver 100% do seu problema e que as pessoas vão ser sempre muito iluminadas e elas vão poder ajudar 100% das vezes. Não é assim que funciona, nem é para ser assim, não tem a menor necessidade de ser assim também. Os grupos existem para sustentar muitas vezes uma ideia, para ajudar as pessoas que participam e comungam da mesma ideia, mas não necessariamente eles vão ser perfeitos e nem vai estar acima do bem ou do mal, tá bom? Então, geminianos, aproveitem essa semana, vão atrás aí de algo que vai consolidar para vocês o momento que vocês estão vivendo, as buscas que vocês estão trabalhando, né? A carta do Hierophante é sempre muito positiva nesse sentido. Eu acredito muito na partilha e na troca que acontece de maneira muito eficiente dentro dos grupos, mas a gente precisa procurar aquele que mais funciona, aquele que é mais adequado para a gente nesse momento, tá? Nada impede que amanhã ou depois a coisa mude e que a gente possa, né, ter a liberdade de transformar e de procurar novos grupos que tenham mais a ver com a gente, tá bom, geminianos? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, aproveitem esse movimento do Hierophante porque ele é muito rico, né, e traz pra gente muitas vezes grupos, comunidades, sangas, né, que iluminam e abraçam a gente de uma maneira muito especial, viu? É isso, uma excelente semana para vocês, geminianos, aproveitem, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os cancerianos, exatamente, vamos lá, vamos falar com os cancerianos, pegar uma carta aqui para os nossos amigos cancerianos. Opa, o 9 de ouros essa semana para os cancerianos, olha que carta bonita. Essa é uma carta que tem uma energia muito poderosa de independência, realização, tomada de poder, né? O poder é uma palavra muito mal utilizada, na verdade, né? Dentro da nossa linguagem comum, o poder passa a ideia de algo que está acima, né? E outras coisas ficam abaixo. E na verdade o poder não é isso, né? O poder é a nossa capacidade de potencializar muitas vezes as nossas características, as nossas habilidades, aquilo que é importante pra gente, a gente saber, né, e conseguir cultivar sementes que nos vão ser nutritivas. Isso é um poder, isso é uma capacidade, desenvolvimento de uma habilidade, né? Não tem a ver com estar acima dos outros,
superior aos outros, numa condição maior e melhor que os outros. Isso pode até eventualmente acontecer, mas a gente sabe que isso é tão impermanente quanto qualquer outra realidade que está por aí. O importante é a gente ter consciência que nós podemos, com trabalho, com exercício, com disciplina, exercer os nossos potenciais, as nossas capacidades no ápice, né, da nossa vontade, da nossa energia, do nosso brilho. É isso que essa carta fala, sobre um momento em que a gente consegue ter a percepção que a gente está no caminho, está indo nesse caminho de encontrar uma forma cada vez mais clara, cada vez mais lúcida e nítida de trabalhar os nossos potenciais. Isso pode acontecer, Câncer, em qualquer área da vida. E nesse movimento a gente ganha uma expansão de consciência que serve também para tudo que a gente está tocando, para todas as áreas da nossa vida que a gente está trabalhando, tá? Então, às vezes, quando a gente entende, compreende algum processo de ordem afetiva amorosa na nossa vida, não é só aquela área que vai ganhar, né, com esse movimento, mas às vezes a nossa área profissional, porque a gente entende melhor como é que podem ser feitas as nossas conexões, os nossos vínculos, a gente ganha uma abertura maior para o mundo, que traz uma energia diferente para a gente. Quando a gente resolve velhas questões de marcas mentais ou emocionais, e resolver não significa simplesmente fazer aquilo desaparecer, resolver integrar aquele processo ao nosso potencial atual. Quando a gente consegue muitas vezes fazer isso, grandes modificações podem transformar áreas das mais improváveis. Por isso que a gente precisa trabalhar pela comunhão e aceitação das nossas características e qualidades, porque muitas vezes é dentro desses processos que está escondido aí um potencial de força e de realização, como essa carta fala, muito grande. Isso nos traz a verdadeira independência, que não passa só pelas questões materiais, passa por esse processo interno da gente cada vez acreditar mais na gente, da gente ter contato cada vez maior com a nossa força, com o nosso poder, com as nossas capacidades, com as nossas habilidades, né? A gente precisa chegar nesses lugares para a gente conhecer mais da gente, para a gente perceber mais da gente. Grande parte das questões que hoje a gente projeta lá fora, nas situações lá fora, podem e devem ser resolvidas primeiramente nessa plataforma interna. E é isso que o 9 de Ouros sugere para vocês essa semana, viu, Câncer? Fiquem atentos e abertos para essas modificações, essas possibilidades de modificações que podem transformar muita coisa, gerando independência, realização e essa tomada de poder, né? Essa coisa de acreditar mesmo que nós somos capazes, porque a gente está vendo, né? A gente está assistindo o movimento, não só lá de fora, mas interno. Trabalha com aquilo que você se dispôs a fazer, suas metas, seus planos, seus objetivos, coloca isso como prioridade, né? Gasta tempo com aquilo que é importante para você nos próximos dias. Dessa forma você vai entrando nesse movimento do 9 de Ouros, né? No movimento dessa carta tão bonita, tão bacana. Esteja com você, presente, ativo, e a coisa tende a acontecer numa velocidade, até numa sincronia muito interessante nos próximos dias. Aproveitem, viu, cancerianos? Aproveitem. Cuidado para não se distraírem com coisas que afastam você daquilo que realmente é importante. Pode ser muito bacana no momento que está acontecendo, mas depois você vai ver que a conta no final não fecha. E aquilo que é realmente importante vai voltar à tona e vai cobrar esse espaço e esse tempo que ficou para trás. Então, fica atento a isso também, tá bom? É isso, cancerianos, uma excelente semana para vocês aí. Aproveitem, viu? Aproveitem, que essa é uma carta muito bacana, muito bonita também, de uma energia muito bonita. Uma excelente semana para vocês aí, cancerianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os leoninos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os leoninos. Olha só, a princesa de espadas aqui nesse baralho que eu estou usando, de uma princesa de espadas ou o valete de espadas. Semana para tomar cuidado com aquilo que é comunicado, com aquilo que é expresso, né? Com a maneira como você se expressa, Leão. Observa com atenção. Observa o quanto você está dizendo, como você está dizendo e qual o impacto disso que você está dizendo ao seu redor. Eu sempre gosto de lembrar que as palavras são sementes que a gente está jogando, que a gente está lançando para fora do nosso campo. Só que o primeiro lugar onde essas sementes vão cair é ao nosso redor, é dentro desse nosso campo energético. A primeira pessoa que vai sofrer o impacto daquilo tudo que é dito, e não só daquilo que é dito, tá? Mas das narrativas internas também que a gente faz com a gente mesmo,
A primeira pessoa a sofrer o impacto disso somos nós mesmos. Mesmo que ninguém ouça, que ninguém saiba o que a gente pensou, o que a gente falou. Essas sementes, elas caem dentro do nosso campo, elas frutificam, né? Elas também se nutrem da nossa energia e elas começam a dar frutos. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande para aprender a falar aquilo que vai fazer diferença positiva, tá? Muitas vezes a gente tem uma forma de se comunicar que traz até uma mensagem positiva, mas isso não é entendido do outro lado, então não adianta, a gente precisa conseguir encontrar um tom, uma forma, quer dizer, um lugar interno onde a gente vai conseguir transmitir uma mensagem também de acordo com aquilo que o outro do outro lado pode entender, consegue entender, né? É importante a gente se preocupar com isso. Muitas vezes as nossas verdades, né? Aquelas verdades que a gente acha que sabe, que conhece, que tem certeza, que vão ajudar de alguma forma as outras pessoas, merecem um tempo aí de incubação antes de serem trazidas à tona. Vale a gente pensar, vale a gente silenciar muitas vezes. Esperar um momento que a nossa sabedoria e outras inteligências que acompanham a gente nos ajudem a trazer a palavra, a comunicar as coisas de forma que a gente não esteja cobrando, acusando, criticando, julgando. É muito fácil a gente fazer isso porque a gente vive dentro de um sistema que preza por esse tipo de comunicação, né? A gente aqui não está falando de uma análise crítica, né, por aprofundada, de um processo que muitas vezes a gente precisa de ordem social e dentro do convívio coletivo. A gente não está falando disso, a gente está falando das trocas que acontecem no dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas mesmo assim, nesse caso, ainda é importante a gente aprender a silenciar, a gente aprender a acolher esses pensamentos num lugar amoroso e compassivo para entender como que a gente pode fazer a transmissão disso, até mesmo daquilo que é importante pra gente, viu, Leão? É fundamental a gente aprender a dizer o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente quer, o que a gente está esperando. É fundamental. Se a gente não souber dizer as coisas, a gente também não pode reclamar depois que o mundo não nos trouxe aquilo que a gente queria. Só que como a gente vai fazer isso? Cuidado com a impulsividade, com a reatividade exagerada que sai falando e jogando, e é um termo feio isso, mas é verdade, a gente vomita muitas vezes as coisas que estão guardadas dentro da gente, que estão pesando em nós. Essas sementes vão ficar dentro do nosso campo, não me esqueça disso. Aquilo existe, aquilo precisa ser visto, precisa ser conhecido, mas a maneira como a gente diz as coisas precisa ser cada vez mais avaliada para representar de verdade, né, o nosso melhor. A gente tem que usar da fala, da comunicação, da expressão para trazer o nosso melhor. Cuidado também com o que é dito, para quem é dito e de que forma é dito, tá? Muitas vezes a gente acaba oferecendo de bandeja uma situação para uma outra pessoa, acabar utilizando aquilo de uma forma que não é bacana, não é legal. A gente precisa usar da nossa intuição para isso. Não é para viver se protegendo, se defendendo o tempo todo, que isso é loucura. Isso é loucura e é perda de energia. É para ganhar intuição, ter instinto e trabalhar cada vez mais com o silêncio, tá? O silêncio diz muito, o silêncio fala muitas vezes pela gente e o silêncio é rico de novas ideias, de novas formas de comunicação que surgem a partir do silêncio, tá? É quando a gente fica em silêncio com a gente mesmo e com os nossos pensamentos, é que a gente vai conseguir trabalhar essa expressão cada vez mais amorosa, compassiva e nutritiva pra gente e para tudo que está ao nosso redor, viu? Observem bastante essa semana isso, Leão. Isso pode ser aí um movimento muito importante nos próximos dias, tá bom? Uma excelente semana aí para vocês, viu? Fiquem de olho, aproveitem, trabalhem bastante essa questão, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os virginianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos virginianos. Olha, o 9 de espadas para os virginianos. Essa carta tem uma imagem pesada, né? Mas é uma carta, já é um 9, é uma carta que fala de um final de ciclo pesado, cansativo, esgotante, estressante, mas é um final de ciclo, tá terminando, viu, Virgem? Qualquer processo aí mais complexo que você vem arrastando, e a gente sempre tem uma área da vida que está num processo um pouco mais complexo, essa semana tende a ganhar uma luz diferente, vai ganhar um despertar. Essa carta fala sobre isso. Quando a gente desperta de um ciclo muito tenso, muito denso, muito pesado, a gente acorda, né? Na verdade,
A outra realidade, né, e eu uso as aspas para dizer que a gente chama isso de realidade, mas essa outra faceta para a qual a gente vai despertar nos próximos dias, Virgínia, pode ser algo que está ali há muito tempo, mas que você não tinha percebido dessa forma, que você não tinha olhado desse jeito, você ainda não tinha alcançado essa perspectiva. Grande parte das vezes as questões que estão girando dentro do nosso campo precisam disso, de uma nova perspectiva, de um despertar para uma verdade diferente, para uma abertura de caminho, de consciência. Cada um tem o tempo certo para isso acontecer, por isso que não adianta a gente pressionar o outro para ele ver o mundo como a gente vê, para ele sentir as coisas como a gente sente, para ele entender muitas vezes o nosso processo. Cada um está vivendo dentro de um ritmo e esse ritmo está adequado com um processo de evolução. Mesmo a gente às vezes tem vontade de dar saltos maiores e a gente não consegue, não é verdade? Por quê? Porque a gente precisa passar às vezes por um processo de amadurecimento. E isso é muito importante, a gente ter aceitação, acolhimento para isso também, porque é dentro desse espaço de aprendizagem que a gente vai conseguir caminhar. A mesma coisa acontece com os outros que estão lá fora, não acontece só com a gente. Então não adianta a gente forçar, às vezes, uma situação para que o mundo, as outras pessoas, ou até mesmo as situações, né, comecem a reagir de acordo com aquilo que a gente acha certo. Cada coisa tem um momento do seu despertar, tem um momento em que a gente acorda e ganha consciências maiores. E tá tudo bem se isso demorar um pouquinho mais para acontecer, tá? Não quer dizer que a nossa vida vai estagnar, vai parar e que a gente por isso deva perder o nosso brilho, a nossa confiança, a nossa fé, né? Esse sim é um processo que a gente tem que manter e sustentar sempre. Aproveitem essa semana aí, virginianos, para justamente ampliar essa consciência, olhar com outros olhos os processos mais pesados, mais difíceis de serem carregados que você está vivendo aí. Se abra para que o seu sistema de força te traga novas possibilidades, novos caminhos, novas aberturas. Essa é uma carta que fala muito de um processo de libertação de uma velha dor, de um velho sofrimento, de um velho estresse, né, de alguma coisa que pega demais e que consome você demais. Mas para a gente acordar, a gente precisa ter consciência que a gente estava também num sonho e que aquilo vai se desmontando e vai se reconstruir de uma maneira cada vez mais lúcida, clara. Às vezes as situações não se resolvem, mas a gente ganha uma maturidade, um conhecimento, uma sabedoria que aquilo passa até a nos ajudar, ao invés de nos atrapalhar como acontecia antes. E é nesses movimentos, nesses lugares que a gente chega na vida, que a gente entende o processo e a gente começa a sentir cada vez mais confiança e fé, tá? Então abracem esses momentos também, Virgem, e enxerguem neles uma possibilidade de um novo caminho, de um novo ciclo começando, tá bom? Aproveitem, essa é uma carta que fala muito de uma libertação bonita, esperada e merecida, tá? Uma excelente semana para vocês aí, virginianos, aproveitem bastante esse ciclo, tá bom? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os librianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos librianos. Olha só, a carta do julgamento para os librianos. Aqui nesse baralho aparece como renascimento. É um termo muito bonito também para o julgamento. O julgamento é um momento em que a gente chega, né, dentro da nossa jornada, em que a gente precisa parar e observar com atenção os nossos propósitos, as nossas metas, os nossos objetivos. É hora de fazer, na verdade, um novo esclarecimento sobre aquilo que a gente está buscando na nossa vida. Muitas vezes a gente muda, as coisas mudam, as situações mudam, mas a gente está tão preso, tão atrelado àquilo que a gente tinha como ideia do que era bom pra gente, que a gente não consegue se abrir para esse novo momento. A gente continua agindo de forma automatizada, né, robotizada às vezes, dentro dos padrões antigos, dentro das crenças e dos valores antigos, e a gente não repara que o mundo mudou, as coisas mudaram, a gente renasceu, né? Teve uma chance de renascimento, e é natural que os processos ao nosso redor também se transformem. Às vezes a gente vive experiências boas ou nem tão boas assim, mas a gente vive experiências que nos tocam e nos transformam profundamente, mas a gente nunca para fazer esse processo de reavaliação e observar o que na nossa vida vai ser alterado a partir dali, né? Porque vai ser alterado, vai ter muita coisa que espontaneamente vai acontecer, mas outras a gente pode se adiantar, a gente pode de forma consciente trabalhar as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos planos, sermos mais justos, né, com a gente mesmo e com as coisas que estão acontecendo. A
a gente flexibilizar algumas situações, e em outras a gente colocar um pouco mais de disciplina, um pouco mais de regra, um pouco mais de movimento às vezes. A carta do julgamento é uma carta que pede para a gente analisar de forma mais ampla, né? Como se a gente subisse em altitudes maiores para poder olhar de uma maneira mais ampla a nossa vida depois de tudo o que vem acontecendo. Sempre é uma carta que lembra que houve processos de transformação, houve mudanças. Isso pode servir para qualquer área da sua vida, viu, Libra? Mesmo que se você tenha vivido aí ou venha vivendo já um processo difícil em alguma área, esse processo transformou muita coisa, já deixou você numa situação diferente, né? Já te colocou num momento diferente. O que será que acabou gerando em torno do teu campo, da tua frequência, da tua vibração, que você pode assimilar hoje como uma transformação que aconteceu, né? O que você pode, a partir disso, repensar a sua vida, repensar as coisas. É muito comum a gente ir tocando a vida sem parar para fazer esse balanço geral. E é isso que essa carta vem lembrar a gente, que é um momento ideal para a gente olhar e observar com atenção as mudanças que aconteceram, tá? A carta do julgamento tem essa ideia também que a gente precisa pensar com muita clareza e com cuidado quanto nós estamos fazendo só para evitar problemas, não gerar confusão com as pessoas e não magoar aqueles que a gente gosta. Se vocês aí, librianos, estão vivenciando processos assim, esse é o momento para fazer o balanço e ver se isso está valendo a pena, né? Se o preço que está sendo cobrado e que está sendo pago está realmente valendo o processo. Só você vai poder definir isso. Só você vai poder entender se é isso mesmo que você quer continuar fazendo e bancar essa escolha, assumir isso com a sua responsabilidade. É isso mesmo que eu quero, é isso que eu vou fazer, então eu vou arcar com os resultados desse processo, né, de maneira adulta, madura, consciente. Muitas vezes a gente permanece numa escolha e a gente continua acusando o mundo e as outras pessoas por conta daquilo. Não, a gente precisa assumir a responsabilidade dessas escolhas. E não tem problema nenhum a gente ficar onde a gente está, mesmo que seja pelas razões que não são aquelas que a gente acha mais adequada. Mas se a gente assume a responsabilidade, se a gente banca isso, né, de forma consciente, o impacto daquilo dentro da nossa vida costuma ser muito mais bem administrado do que quando a gente simplesmente projeta a culpa do lado de fora, tá bom? Então aproveita essa semana para fazer esse trabalho aí tão precioso e tão importante, viu, librianos? Encare isso como uma chance, uma oportunidade e vai de cabeça transformar, observar e transformar as coisas que precisam ainda ser transformadas, viu? É isso, uma excelente semana para vocês aí, librianos, aproveitem, tá? Essa energia é muito boa, ela é uma energia de reinício muito bacana, aproveitem. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os escorpianos, exatamente, vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos escorpianos. Opa, a carta do imperador essa semana para os escorpianos, uma carta que fala do planeta regente aí do escorpião, Marte. Tem a força de Marte, a força da construção, da conquista, da ação. Essa semana, escorpianos, é um momento de agir, de abrir lá a gavetinha de tarefas, de ações que vão colocar os seus planos em movimento. A vida mesmo pode dar um empurrãozinho nos próximos dias, mas se ela não der, não tem problema. Esteja consciente que essa energia do imperador, de conquista, de ação, de ir para cima, de avançar em cima das coisas para fazer as coisas acontecerem, está aí à sua disposição. É uma influência energética que pode ou não ser usada, tá? Mas ela vai estar muito disponível. Pelo menos o desejo de fazer as coisas acontecerem de alguma forma, você vai sentir com muita força. O imperador é uma carta que fala muito de uma tomada de posição, de postura, de atitude diante da vida e diante de você mesmo, que vai definir e mudar tudo. Grande parte das vezes o que muda as coisas lá fora são essas mudanças internas. É quando a gente realmente para de procrastinar, de adiar, de fingir que não tá vendo, né? E assumir aquilo que é importante pra gente e começar a agir materialmente, concretamente. Pode ser começar uma prática de uma atividade física, tomar conta das suas finanças, cuidar mais da tua casa, organizar sua vida pessoal, aproveitar melhor teu tempo livre, se entregar mais, né, para os relacionamentos, para as trocas, para a partilha. Qualquer uma dessas tomadas de decisão e de postura que a gente ativa de forma firme, né, tem tudo a ver com essa energia do imperador. Isso transforma mundos a longo prazo, não é mágica, não é uma coisa que acontece, né, de forma mística ou esotérica. Não, é trabalho, gente. É trabalho
após trabalho que vai gerar uma conclusão. Só que a gente precisa de ânimo, de motivação, a gente precisa ter essa disposição para fazer isso, né? E da onde vem essa energia? Vem justamente dessa certeza interna que a gente pode, que a gente vai conseguir. É isso que essa carta do Imperador fala essa semana. Portanto, escorpianos, aproveitem os próximos dias, sabe? Para ter aquela conversa no trabalho importante, dentro da família, nos relacionamentos, expressar aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo de uma forma pacífica, amorosa, sem cobrança, tá? Não adianta nada chegar derramando um monte de críticas e de cobranças, porque isso, na verdade, mais prejudica do que chega em algum lugar. A gente pode se colocar sem necessariamente passar pelo dedo apontado para o outro. Tem muitas formas da gente fazer isso. É importante usar das estratégias, né, de comunicação e expressão para a gente conseguir chegar lá. Então aproveita essa semana, Escorpião, que é uma semana poderosa para vocês. A carta do Imperador fala dessa energia de Marte, né? O pai aí dos escorpianos que tem essa força de conquista, o grande general que abre caminhos, cria novos mundos e abre novas oportunidades, tá bom? Aproveitem os próximos dias, porque eles possivelmente vão ser dias muito abençoados por essa energia de conquista, ação. Faz a coisa acontecer. Não perde a oportunidade essa semana de pegar a sua listinha de tarefas e concluindo assim o máximo que você conseguir. O resultado disso, a longo prazo, pode ser uma transformação muito maior do que aquela que você está imaginando hoje, viu? Fica atento às possibilidades e às oportunidades. Uma excelente semana para vocês aí, escorpianos. Aproveitem, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os sagitarianos? Exatamente, vamos lá, vou pegar uma carta para os sagitarianos. 5 de copas para os sagitarianos essa semana. Uma carta que fala de um momento de reflexão, um momento de análise, um momento às vezes de melancolia, tristeza, que traz eventos e situações do passado ou marcas mentais e emocionais do passado para ativamente trabalharem as questões do presente. A gente precisa aprender a lidar com essas emoções quando elas chegam, né? Com esses momentos quando eles chegam. A gente não aprende isso quando é pequeno. Normalmente dentro de casa a gente não assiste as pessoas lidarem com essas fases de uma maneira saudável, né? Até porque o sistema impõe pra gente não ser assim, né? Como se isso fosse um grande problema. E de verdade ninguém gosta, né, de passar por esses ciclos onde a gente vai precisar olhar para dentro, a gente vai precisar olhar para as dores, para o que incomoda, para o que está pegando, né, para aquilo que está realmente precisando do nosso olhar e da nossa atenção. Toda dor é um sinal que tem algo que a gente não está conseguindo ver, que a gente não está conseguindo olhar de frente, a gente não está conseguindo ter a clareza e a lucidez necessária para compreender aquilo num outro nível. Então aquilo fica incomodando, aquilo fica muitas vezes deprimindo as nossas forças, a nossa energia, a nossa motivação, nos colocando, né, sempre num lugar ou numa posição onde a gente fica mais introspectivo, mais fechado. É um pouco do que essa carta fala. Isso é um movimento cíclico na natureza. Todos nós precisamos passar por esses movimentos, né, em que a gente vai mais para dentro, a gente vai olhar essas questões, a gente observa o que está acontecendo hoje em comparação com o que aconteceu no passado, com as nossas emoções, né, as nossas questões internas. É um momento muito nutritivo e a gente precisa aprender a acolher esses ciclos com grande respeito, né, honrando o que está acontecendo, sem se assustar e ficar em pânico, querendo logo sair daquilo, né? Isso não vai impedir a gente de continuar produzindo, de continuar trabalhando, de continuar em conexão, mas vai mudar algumas coisas. Então essa semana aí, sagitarianos, os que sentirem essa vibração mais melancólica, mais triste, mais para dentro, né, essa necessidade de olhar com muita sinceridade e honestidade para o seu universo emocional, para aquilo que você está sentindo, para aquilo que realmente está acontecendo com você, faça esse mergulho de maneira muito acolhedora, amorosa com você mesmo. Né? Respeita o teu ciclo. Respeita também se você tiver alguns dias que você vai ficar mais cansado, que você até fisicamente vai ficar um pouco mais abatido, né? Pode ser de repente uma gripe, um mal-estar, alguma coisa que coloca você mais introspectivo, mais olhando para dentro, mais fechado com você. Encara esse momento como um ciclo de potencial se transformando. Passa por esses processos mesmo, faz parte. Né? Quando a gente entende isso e a gente não se assusta, a gente não fica com medo, a gente não fica tentando sair correndo disso,
a gente começa a entender cada vez mais e melhor, e por incrível que pareça, esses ciclos tendem a se repetir de uma maneira cada vez menos constante, porque a gente, quando ele vem, a gente vive ele de verdade, a gente aproveita ele de verdade, a gente mergulha nele, a gente deixa ele acontecer. A resistência a esses ciclos muitas vezes fazem eles e ficarem indo e voltando numa sequência quase interminável, né? Então aproveita esse ciclo aí, Sagitário. Se você, pelo contrário, tá com a bola toda, né, tá super animado, acontecendo muita coisa boa, não deixa críticas ou comentários ou coisas que cruzam o teu caminho tirar você dessa frequência, tá? A não ser que você perceba que essa frequência já está se encaminhando para esse processo dos 5 de copas, tá? Que é esse processo mais introspectivo, mais voltado para dentro, de autoanálise, de avaliação do momento, tá? Curta essas vivências. Honre esses momentos, né? Honre esses momentos da sua história e cuide de você, acolhe você sem a pressão de precisar resolver isso com rapidez, com pressa. Tudo no seu tempo, tá bom? Aproveita. É isso, sagitarianos. Aproveitem essa semana, tá? Trabalhem essa energia, entendendo que é dali que muitas vezes vai sair o potencial de energia tão necessário pra gente fazer as coisas que a gente tá buscando. Às vezes o que a gente pede, que a gente tá buscando, que a gente mais pede nas nossas orações, pra gente chegar lá, a gente tem que passar por esse trabalho interno. E a gente não entende isso como um presente que tá chegando para as nossas conquistas. Então, espera um pouquinho, avalia depois, deixa para avaliar depois, vive isso com toda a amorosidade possível, tá bom? Uma excelente semana para vocês aí, sagitarianos, aproveitem esses ciclos, eles são muito ricos de possibilidades, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os capricornianos, exatamente, vamos lá, vou pegar uma carta para os capricornianos, olha só, a carta do carro para os capricornianos essa semana, momento de sair pelo mundo realizando aquilo que é importante para você, Capricórnio. A carta do carro fala muito sobre viagem, deslocamentos, mudanças. Os capricornianos aí que estão viajando, que estão, né, atravessando fronteiras aí, mesmo que sejam de bairros, cidades, países. Essa é uma semana espetacular para fazer esse movimento, essas transições de uma forma muito bem feita. Quem está pensando em viajar aí, os capricornianos, fechar férias, pacotes de férias, né, planejar coisa para 2019, já aproveita essa semana. A carta do carro é muito abençoada nesse sentido. Ela traz uma vibração de muita clareza, né, e de abertura de caminhos nesse movimento. As coisas ficam um pouco mais fáceis. Só os capricornianos que estão em deslocamentos aqui, tomem um pouco de cuidado aí, se antecipe um pouco no horário, estejam prevenidos aí para alguns eventos, porque às vezes a aceleração desses processos é tão grande que a gente acaba se atropelando, os eventos acabam se atropelando também, então é legal a gente ter uma certa precaução. Mas isso já é comum nos capricornianos, eles já costumam fazer isso. Outra coisa interessante dessa carta, Capricórnio, é um sinal, é um momento para você tomar a rédea, a dianteira de algum assunto que você possa estar eventualmente deixando com outras pessoas. Assuma a responsabilidade daquilo. Se aquilo não tá funcionando, não tá indo bem, assuma a responsabilidade daquilo. Ou alguma coisa que você vem procrastinando, adiando há muito tempo, que você sabe que você precisa fazer por você, é essa semana de você sentar, planejar e começar a agir imediatamente dentro daquele assunto, tá? Independência não é só a gente pagar as nossas contas, não, e a gente não precisar de ninguém, o que não existe, é uma fantasia isso, tá? A gente hoje não vive sem, sei lá, milhares de pessoas que estão fazendo a nossa comida, colocando ela no mercado, nos dando possibilidade de trabalho. Não existe essa independência fantástica que as pessoas pensam. Quando a gente fala em independência, é justamente esse poder tomar conta daquilo que você quer e fazer aquilo acontecer de alguma maneira, né? O poder de realização, a independência também. Ser independente diante das situações da vida, né, colocar suas prioridades em primeiro lugar, tomar a dianteira, assumir a responsabilidade, né, não esperar muitas vezes que os outros auxiliem você nos processos que são importantes para você. Se alguma coisa é muito importante para você, Capricórnio, essa semana, faça. Não fica procurando culpados, mas poderia, mas deveria, mas teria. Não perca tempo com isso. Pega essa energia toda e aplica naquilo que você quer ver acontecer. O que é muito importante para a gente vai ter que cuidar de perto, a gente vai ter que derramar nossa atenção, a gente vai ter que cuidar como uma semente muito importante. Isso não quer dizer que a gente não vai poder delegar as coisas em algumas etapas, mas a gente vai sentir quando é o momento de delegar e quando é o momento de voltar essas responsabilidades e assumir aquilo que é importante. E essa pode ser uma semana para você captar isso, tá? Tomar de volta a responsabilidade. Isso muitas vezes é uma característica da independência,
né, do quanto nós somos independentes para poder fazer a coisa acontecer, mesmo quando as situações não são tão positivas e a gente está numa posição até adversa. Tá bom, Capricórnio? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, aproveitem esse ciclo do carro que normalmente é acelerado, mas traz muita novidade, muita coisa boa, né? Os capricornianos aí estão pensando em trocar de carro, comprar um carro novo, vender o carro antigo para começar a utilizar transporte público, né? Que é uma opção cada vez mais desejada pelas pessoas também, né? Olhem essa semana com atenção para esses assuntos, porque é uma semana favorecida nesse sentido, para tudo aquilo que envolve até o automóvel, tá bom? É isso, Capricórnio, uma excelente semana para vocês aí, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os aquarianos, exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos aquarianos, olha só. A carta da Lua para os aquarianos, olha que carta interessante essa semana, Aquário, para trabalhar o universo interno, o universo intuitivo, os poderes, as sabedorias, as inteligências, que não passam pelo campo racional, lógico, intuitivo, né? A gente vive numa eterna, né, e constante batalha, não gosto dessa palavra, mas vamos chamar assim, para entender o nosso processo mental, compreender, dominar, né, colocar aí uma regra dentro da nossa mente. A gente esquece que uma parte desse processo acontece de forma natural e espontânea quando a gente começa automaticamente a trabalhar as nossas sabedorias instintivas, a intuição, a energia, que é a sabedoria corporal, física, sexual, né? Quando a gente começa a trabalhar as nossas percepções e sensações mais sutis, mais abstratas, quando a gente entra em conexão com um universo de riquezas que não passa pelo lado racional, cognitivo e lógico. Ninguém está falando em desativar isso, tá? Vai continuar funcionando a mente, a gente vai continuar estudando, dando importância para as mesmas coisas, trabalhando da mesma forma, tá? Às vezes as pessoas acham que vai ter que virar, né, aquela pessoa que nunca questiona, né, do ponto de vista racional as coisas. E isso também é um extremo desnecessário, não é isso. É a gente trazer outras sabedorias, agregar outras inteligências e formas de inteligências que a gente já tem, que já veio com a gente de fábrica, né? É utilizar aquilo que é condição primordial nossa também, para a gente poder navegar nesse mundo e nessa jornada de uma maneira cada vez mais fluida, mais leve, mais sintonizada com energias sutis, né? Com percepções quase abstratas, mas que funcionam, trazendo uma grande gama de possibilidades para a gente. A vida fica mais fácil, o desenrolar das situações fica mais fácil quando a gente se abre dessa maneira para o mundo, tá? Para as nossas sabedorias internas. Antigamente não era um tempo melhor, era um tempo onde as pessoas talvez tivessem um pouco mais de acesso a isso e conheciam mais os caminhos, mas isso não significa que essas pessoas estavam numa condição melhor, tá? Para ficar bem claro que isso também não vai trazer como um passe de mágica a solução de tudo. A gente precisa acessar, né, como os antigos talvez faziam com muito mais facilidade, mas também aprender a utilizar isso, agregando os conhecimentos, agregando as coisas que a gente tem ao nosso redor. A carta da Lua lembra a importância, Aquário, dessa semana, de vocês trabalharem isso, a intuição de vocês, o instinto de vocês, o que o corpo de vocês está dizendo, o que o movimento de energia sexual, anímico, criativo, o que a sua inspiração está te mostrando, né? Você está mostrando alguma coisa, você está se sentindo inspirado normalmente, você está sentindo que ao longo de um dia você tem vários ápices, né, de criatividade, de inspiração, que seu corpo está reagindo às coisas, que a maneira como você está conduzindo sua vida está te ampliando a consciência, você está percebendo isso ou não? Olha para isso com atenção nos próximos dias. A carta da Lua pede para a gente observar aquilo que a gente não está conseguindo ver com clareza e utilizar mais dessas informações, dessas inteligências, dessas sabedorias, tá? É uma das facetas dessa carta que fala sobre muitas coisas. Esteja aberto, porque a sua intuição essa semana pode trazer para você insights incríveis sobre coisas que vão fazer muita diferença no teu caminho. Vão te trazer, às vezes, aquelas respostas, aquelas soluções, aquele fato que está quase aparente, mas não está totalmente aparente. E aquilo vai transformar muita coisa. Deixa as outras sabedorias te auxiliarem, não só
o conhecimento lógico, racional e mental, tá bom? Desliga um pouco o pensa-pensa e deixa os outros movimentos te auxiliarem nesse ciclo, viu, Aquário? Aproveita, a carta da Lua é muito rica em experiências muito positivas, internas, pessoais, individuais, mas muito fortes. Então aproveita os próximos dias, viu, Aquário? Esteja aberto para isso de alguma forma. Aproveita para descansar, para deitar cedo, para curtir a noite, fazendo o exercício mais importante da noite, que é o repousar, tá bom? Uma excelente semana para vocês aí, aquarianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os piscianos, exatamente. Vamos lá, pegar uma carta aqui para os nossos amigos piscianos. Opa, Rainha de Paus para os piscianos. Energia, muita energia circulando. Eu gosto muito dessa carta da Rainha de Paus porque ela lembra um movimento de coisas acontecendo que vão modificar as plataformas comuns com que a gente trabalha. É uma rainha que fala de vivacidade, posicionamento, né? Liderança, tomar a frente, fazer a coisa acontecer mesmo assim, de uma maneira muito concreta, né? Quando a Rainha de Paus aparece, a gente sabe que as coisas vão andar de uma forma ou de outra, sendo você ou outras pessoas que vão assumir essa posição de fazer as coisas acontecerem, o movimento chega. A gente de alguma maneira sente, parece que a energia de fogo abrindo caminhos e transformando as coisas. Cuidado, porque essa energia ela pode ficar muito autocentrada e deixar a gente muito intolerante, impaciente, inquieto, explosivo, tá? Isso em alguns casos pode até nos ajudar a resolver algumas coisas que a gente está adiando há muito tempo. Mas grande parte das vezes é uma energia que depois dá uma trabalheira danada para a gente botar a casa em ordem. A gente fica dias depois para se recuperar desses choques, desses impactos internos, dessas implosões que acontecem para modificar a plataforma interna. Não precisa ser assim, tá? Quando a gente percebe que a nossa energia de fogo está subindo, a gente pode trabalhá-la de uma maneira muito criativa, de uma maneira funcional, né? Observando o que está acontecendo antes da bomba explodir, antes da coisa chegar no limite. Você está se percebendo muito nervoso, muito irritado, muito revoltado, sem paciência com as pessoas, né? Impulsivamente reagindo, de forma reativa, né? Você perceber essas características ao longo dessa semana, peixes, para, respira, pede 5 minutos para ir no banheiro, lava o rosto, mas nesse momento você abre um campo de conhecimento maior sobre a tua energia. A gente precisa se acostumar a fazer isso, né? A dar esse espaço, né? Repousar num lugar interno onde a gente consegue entender o que é essa energia, porque muitas vezes ela não está relacionada, grande parte das vezes, com o que está acontecendo lá fora. A gente fala, não, eu tô assim por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa disso, por causa daquilo, mas não é só isso. Existe uma energia interna que está dançando, disponível para a gente realizar muita coisa, para a gente sair da procrastinação, para a gente começar a trabalhar nossas questões mais importantes, prioritárias, para a gente trabalhar muitas vezes a nossa energia interna, né? Se aproximando das pessoas, se conectando com as pessoas, criando vínculos com as pessoas. Às vezes essa energia da Rainha de Paus vem muito nesse sentido, né? Tanto que é uma energia, uma carta que fala muito sobre encontros de ordem sexual, quentes, calorosos, afetivos, porque ela é o potencial dessa energia de fogo em ação. E muitas vezes essa energia mal canalizada, não percebida, não assimilada, ela vai se transformar nessa irritação, nessa intolerância, nessa falta de capacidade de lidar com as coisas que estão acontecendo. Então para, respira, reflita, toma conhecimento do que está acontecendo com você. O autoconhecimento é isso, tá? Ele não é só as apostilas dos cursos e das palestras que a gente faz, não. É isso, é essa vivência de todo dia, da gente parar e observar o que está acontecendo dentro da gente, a dança das energias. E de energias tão poderosas como essa, a gente tem que mais querer proximidade, mas a gente tem que aprender a usar, a gente tem que aprender a trabalhar com elas, viu, piscianos? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, aproveitem, porque normalmente é uma semana que traz muitos bons resultados, tá? No final dela, na somatória final, a gente tem aí normalmente um avanço muito grande na nossa vida, então aproveitem. Uma excelente semana para vocês, piscianos, uma excelente semana para todos nós. Que seja abençoada em muitos sentidos e que nos traga aquilo que a gente está mais buscando e precisando, viu? Que seja leve, que seja doce, que seja luminoso. É isso. Fiquem bem, até a semana que vem. Namastê.